Fala galera, estamos aqui começando o nosso mais novo podcast da Gera Power. Estamos aqui, eu, líder da Geração Power, Carla Beatriz, juntamente com o nosso pastor da Geração Power, pastor Christian Castro. Estamos aqui nesse ambiente para falar um pouco mais sobre o relacionamento com o Senhor. É isso aí, pessoal. Olha, gente, quero desde já dar as boas-vindas a vocês e apresentar. Sou o pastor Christian Castro, pastor da Geração Power aqui em Oeiras do Pará, da Igreja Catedral da Família, né? Na direção nosso pastor presidente, pastor Lúcio França e a pastora Marlete. E nós estamos aqui hoje com a nossa líder Carla e nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema muito importante: como gerar em nós uma intimidade com Deus. Teremos esse tema e nós estaremos ali seguindo todas as semanas aqui juntamente com você para tentar gerar esta intimidade também entre você e o Senhor, e não apenas com este tema, mas também nós estaremos ali falando sobre diversas coisas a respeito da palavra do Senhor, para que você, jovem, adolescente, homens e mulheres, crianças, venham estar cada vez mais íntimo com o Senhor. A Geração Power está aqui se colocando para pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como nosso lema nos diz, nos ensina a fazer, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui também para convidar você para estar conosco aos sábados, às 7h30 da noite, juntamente com a gente, para estar ali em comunhão, para estar ali aprendendo cada vez mais do Senhor. E você que tiver esse interesse, nos procure ali. Bom, gente, a nossa igreja ela fica localizada ali na Antônio Costa Magalhães, mais conhecida aqui em Oeiras do Pará como Africana, a Igreja do Evangelho Quadrangular Catedral da Família. Então, todos os sábados, às 19h30, nós vamos estar lá esperando por você. Então, vai estar uma equipe para receber você e seus amigos. Traz toda a galera para que a gente possa estar falando um pouquinho. Principalmente esse sábado agora, nós vamos estar falando sobre intimidade com Deus e como gerar essa intimidade em nós, de estar mais próximo do Senhor. Convido você também a estar compartilhando este link com os seus amigos, com seus familiares, para que eles também venham a aprender um pouco mais sobre este tema. E nós já iremos passar aqui a fazer uma pergunta, tanto para vocês quanto ao nosso pastor, para que ele possa estar comentando um pouco mais. Será que você tem intimidade com o Senhor? O que é preciso para gerar esta intimidade com Deus? Para que eu possa gerar essa intimidade com Deus, eu preciso ter comunhão com o Senhor, primeiro. Tá? Então, o que nós vamos falar um pouquinho hoje? Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, toda intimidade, para que ela possa ser gerada, ela precisa ter como eu posso dizer, um diálogo. Eu preciso falar, eu preciso conversar. Para que eu possa ter uma intimidade, eu preciso conversar. Eu preciso me aproximar de alguém. Se eu não me aproximar, é difícil eu ter uma intimidade. Seja com Deus, seja com qualquer pessoa. Eu preciso gerar essa intimidade. Como? Eu preciso me aproximar de alguém, de algo. Então, com Deus não é diferente. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso chegar a Ele. Entenda que não é Deus que se afasta de nós, mas nós que nos afastamos do Senhor. Não é o Senhor que se afasta da gente, mas nós que se afastamos dele. Então, para eu ter essa intimidade, eu preciso me aproximar do Senhor. Então, para que você possa gerar em você essa intimidade, o que eu tenho que fazer? Eu preciso estar próximo de Deus. Eu preciso estar próximo do Senhor. Eu preciso buscar a Ele. E aí nós vamos aprender passo a passo de como gerar essa intimidade na nossa vida. Hoje em dia, Carla, tem muitos jovens, muitas pessoas que estão distantes de Deus e não sabem como se aproximar. Cada dia se afastando mais da presença, cada dia se afastando mais de Deus. Com o que a gente tem visto hoje aí, né,
na atualidade, as pessoas estão muito ligadas nas telas, as pessoas estão muito ligadas na vida dos outros e não tem gerado intimidade, até com a própria família. Não tem gerado essa intimidade. Sim, a gente vê que hoje em dia a nossa geração, não digo somente os jovens e adolescentes, mas também todo mundo que tem acesso à internet, nós estamos vivendo num período no qual nós estamos muito focados ali em frente apenas a uma tela. E nos esquecemos que esses momentos também no qual nós passamos ali, apenas ali rolando nosso feed, nossos stories ali e tudo mais, a gente poderia tirar esse momento para também estar a sós com o Senhor. É uma coisa na qual nós precisamos aprender, nos reeducar novamente, para que a gente venha cada vez mais ali tirar um pouco mais essa coisa da internet ali muito fixa na nossa mente e focar mais também nas coisas que estão passando ali diante de nossos olhos. Como o senhor citou também sobre a nossa família, a gente já não gera mais tanta intimidade porque a gente já está tão acostumado a se comunicar pelo WhatsApp, mandar uma mensagem para que venha até um determinado local no nosso quarto, na sala com a gente, que a gente já não consegue mais nem sequer olhar olho a olho com os nossos familiares, a gente não consegue mais ter um bate-papo olho a olho com as pessoas. E isso vai gerando diversas formas que venham nos atrapalhar, diversas coisas que vêm atrapalhar a nossa intimidade com as pessoas que estão ao nosso redor todos os dias. E não é diferente com o Senhor também. A gente dá tanto tempo ali para as redes sociais, dá tanto tempo ali para as pessoas de fora, muitas das vezes, dá muito tempo ali para o nosso trabalho, que não é errado de certa forma, mas que a gente deveria ter uma moderação de tudo ali, a gente balancear tudo um pouco mais, para que a gente conseguisse vir a ter aquele tempo com a nossa família, um tempo de qualidade no nosso trabalho, para que a gente venha exercer da melhor forma, um tempo de qualidade com o Senhor, principalmente. Nós precisamos desse tempo de qualidade, fechar a porta do nosso quarto e estar ali a sós com o Senhor. É verdade, gente. Essa intimidade com Deus, ela é um relacionamento próximo, constante. Ele é um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, como que eu posso viver esse relacionamento, essa intimidade? Sendo guiado pela palavra, conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre intimidade segundo a palavra do Senhor, conhecer a Deus e ser conhecido. João capítulo 10, versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas são conhecidas. Ou seja, Deus conhece, Ele é o bom pastor, conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a Ele. Então, isso é uma intimidade, isso gera intimidade. Hoje em dia, o que a gente tem visto muito são jovens e adolescentes que têm se isolado de tudo. Jovens e adolescentes que têm se isolado de tudo. Não gera intimidade nem com a sua família, não gera intimidade nem na escola, não gera intimidade em lugar nenhum. E pior ainda com Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, são jovens que não têm gerado intimidade, porque são jovens que estão focados numa tela, hoje principalmente do celular, vivendo uma realidade que é muitas das vezes distante da sua e acaba se isolando por viver um mundo virtual e esquece de viver um relacionamento verdadeiro. E isso o Senhor tem para a nossa vida. Muitos jovens hoje tem se perdido nisso. Sim, até mesmo através de jogos, os jovens adolescentes têm estado muito focados em jogos na internet, está ali focado em criar amizades naquele círculo virtual. E esquece também que há pessoas ali do seu lado. Esquece que a possibilidade de uma amizade ali, criada ali, um vínculo ali verdadeiro, uma intimidade realmente verdadeira com as outras pessoas, pode ser transformadora para a vida de cada um. Pode ser uma amizade, ela pode gerar muitas coisas. Uma amizade, ela pode encaminhar a gente para diversos caminhos. Se a gente fizer bons amigos, pode acontecer o que vier, que as pessoas vão estar lá segurando na nossa mão, e assim é com o Senhor também. É verdade, a Bíblia fala que nós temos que... a Bíblia fala, é melhor ser dois do que um, porque se um ele cai, o outro está ali para levantar. Então, eu preciso ter também essa intimidade agora com pessoas de Deus, com pessoas que vão me levar para mais próximo do Senhor.
Pessoas que têm essa intimidade com Deus. Eu não posso me aproximar de pessoas que estão distantes, né? A não ser que eu influencie essas pessoas. Agora, o grande problema hoje é que pessoas que não têm intimidade, que estão sem intimidade, principalmente jovens e adolescentes que estão sem intimidade com Deus, acabam sendo influenciados por pessoas que não têm essa intimidade. Então, eu preciso permanecer. João capítulo 15, versículo 4, 5, diz assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Então, o que é isso? É eu influenciar as pessoas para as coisas boas. Agora, o que a gente tem visto muito hoje é as pessoas serem influenciadas para mais longe de Deus. Preciso gerar uma intimidade. Hoje as pessoas, principalmente os jovens, eles estão com medo de se aproximar do Senhor, medo de ter uma intimidade, porque não querem abandonar as práticas que esse mundo oferece, não querem abandonar os costumes que o mundo tem ensinado. É verdade. E muitos daqueles que estão até se disponibilizando a buscar, ficam ali até um certo período. Começa a vir uma inconstância muitas das vezes. A inconstância ela começa a abater, porque em um determinado momento a gente está dedicado, está decidido a criar aquela intimidade. Mas com qualquer coisa, a gente começa a já... Às vezes vai, às vezes não vai, às vezes ora, às vezes não ora, às vezes lê a palavra, às vezes não. E assim vai criando, às vezes, uma inconstância. A intimidade com o Senhor ela deve ser constante todos os dias. Porque é impossível a gente criar uma amizade, um vínculo forte, se a gente não tiver uma constância ali todos os dias. É impossível a gente conhecer uma pessoa ou alguém que a gente não conversa, que a gente não se comunica, que a gente não busca conhecer ela. Então, é muito importante que aqui a gente venha a ter essa constância todos os dias. Que seja 5, 10 minutos, mas que sejam constantes e realmente seja verdadeiro. A busca ela precisa ser verdadeira para que a gente venha criar esta intimidade. Porque muitas das vezes a gente está ali e fala, eu vou criar uma intimidade com o Senhor, eu estou buscando o Senhor. Mas o seu coração e a sua mente estão com as coisas lá de fora, não consegue esvaziar as coisas que estão ali fora. Não consegue ali se focar totalmente na palavra do Senhor, não consegue ali se focar na presença do Senhor. Porque muitas das vezes a gente não vai conseguir ouvir a voz do Senhor de forma clara. Muitas das vezes nós precisamos estar ali orando, louvando, escutando um louvor que seja em silêncio, mas esteja buscando uma sensibilidade para a presença do Senhor. Isso é interessante falar sobre isso, porque a intimidade, ela vai fazer você conhecer a pessoa. Então, com Deus não é diferente. Quando você gera essa intimidade de buscar ao Senhor, você aprende a ouvir a voz de Deus. Então, quando a Carla fala sobre sensibilidade, isso é interessante porque você só vai conhecer a voz de Deus se você estiver gerando essa intimidade na sua vida. Conhecendo. Como que eu posso conhecer? Como que eu posso gerar essa intimidade? Através da palavra de Deus. Salmos, versículo 119, versículo 5, fala sobre isso. Uma leitura, meditação diária. A Bíblia é a voz de Deus. Então, eu vou conhecer a voz do Senhor. Eu não preciso, assim, literalmente, de pessoas revelarem algo para mim. Mas quando eu tenho essa intimidade, seja qual for a sua atitude, o que você for fazer, desde o teu falar, desde o teu vestir, desde as atitudes que você vai tomar, o Espírito Santo vem e vai falar contigo, olha, isso aí eu acho legal, olha, isso aí eu não aprovo, olha, isso aí é bacana, isso aí tá. Isso aí, né, como a Bíblia diz, tem ordem e decência, mas isso aqui não tem. Então, essa intimidade, ela vai fazer você conhecer a voz do Senhor. Então, como eu aprendo? Pela palavra, conhecendo a oração, o diálogo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, conversar. A Bíblia fala, orar sem cessar. O que é orar? É eu falar, é eu dizer, é eu falar o que eu estou sentindo. Então, quando eu tenho intimidade, eu não vou chegar com Deus e sabe,
e falar assim de tentar falar muito formal, muito formalizado, né? O Senhor, digníssimo. Não, Senhor, Pai, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o que eu estou fazendo, o Senhor sabe o que eu tenho feito, da maneira que eu estou. Então não adianta esconder que Deus conhece a nossa vida. Sim, muitos adolescentes a gente vê que tem essa dificuldade quando a gente pergunta, como está sendo as suas orações? Ou então quando a gente pede para algum adolescente orar, mas eu não sei orar. E a gente, o pastor como acabou de dizer, o orar ele é algo simples. É algo ali que vem do nosso coração. É algo que a gente vai passar para o Senhor, por mais que Ele conheça e saiba de todas as coisas que a gente está passando, que há dentro de nós. Mas nós precisamos verbalizar tudo aquilo que nós estamos passando. Nós precisamos verbalizar para que o Senhor ele venha ali colocar até mesmo diante dos nossos olhos o que nós estamos sentindo realmente. Porque a gente vê muitas das vezes jovens e adolescentes que têm dificuldade com os seus próprios sentimentos, têm dificuldades em verbalizar aquilo que está passando, e isso é necessário muitas das vezes. Isso é essencial para que a gente venha ali criar esse laço cada vez mais forte com o Senhor, para que a gente venha estar ali cada vez mais direcionado pelo Senhor. Nós precisamos todos os dias disso. Nós precisamos estar em unidade, nós precisamos falar ao Senhor o que o nosso coração está sentindo, o que tem sobre a nossa mente, o que a nossa mente está tão atribulada muitas das vezes, que a nossa mente está tão acelerada muitas das vezes. E isso precisa ser verbalizado para que o Senhor ele venha ali olhar para que dentro de nós, para que ele venha olhar o que realmente ali tem atormentado e que a gente está reconhecendo que está realmente ali nos atormentando. É verdade, gente. Nós precisamos seguir esses passos. Antes de nós entrarmos em 3 últimos passos que eu quero falar sobre como a gente ter essa intimidade, já deixa o teu like aí, né? Já Curte. segue lá a página no YouTube. Toda semana nós vamos estar aqui com uma mensagem com pessoas diferentes para falar, para estar divulgando um pouquinho sobre o que é o trabalho da Geração Power e os cultos que nós fazemos aos sábados, que é às 19h30. Então, você já é o nosso convidado. Nós temos as nossas células, nós estamos trabalhando em célula, então você é nosso convidado. A gente vai estar divulgando os endereços da célula e você vê aonde é a célula mais próxima. E aí você procura uma célula para você participar durante a semana. A célula é dia de quarta-feira, às 19 horas. Todas as células estão funcionando aí, está sendo uma bênção. Você irá lá receber mais do Senhor, conhecer novas pessoas, criar uma intimidade com novas pessoas ali, criar um laço. É isso aí, pessoal. Então não esquece, deixa o seu like aí no nosso vídeo, no nosso podcast e segue essa página, tá? @GeraPower. Então não esquece. Olha só, nós falamos sobre a palavra, como a gente deve ter intimidade, né? Conhecer a palavra de Deus. Nós falamos sobre obediência, ou nós falamos sobre oração e agora obediência, tá? Terceiro ponto, lá a Bíblia fala lá em João 14:21 que nós devemos ser obedientes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o que eu preciso fazer? Qual é a prática? Eu preciso amar o Senhor e obedecer Ele a cada dia. Adoração é importante. A Carla falou ainda há pouco sobre você colocar um louvor, sobre você ouvir, né? Então, a adoração, ela é tão importante, ela é tão poderosa. E quando você louva, quando você adora a Deus, as cadeias são quebradas. Paulo e Silas, eles oraram na prisão e as cadeias foram quebradas. Inclusive, nesse momento, uma pessoa aceitou Jesus, né? Porque em meio a tanta luta, tanta tribulação, as pessoas que têm intimidade com Deus, elas não murmuram, elas não reclamam, elas não sofrem assim, sabe, aquele sofrimento de dizer assim, eu vou morrer agora, não. Porque elas entendem que elas têm um Deus Todo-Poderoso, elas têm essa intimidade. E aí a palavra de Deus diz que no mundo nós vamos passar por aflição e nós temos que ter bom ânimo. Então,
Paulo e Silas, na prisão, eles não foram chorando, eu estou preso aqui nessa prisão fedorenta, essa prisão horrível, não. Eles não murmuraram, eles adoraram ao Senhor. E por mais que a gente morra, a Bíblia fala que quem está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Então, quando eu tenho essa intimidade com o Senhor e eu gero em mim essa adoração, se você estiver passando por um dia de luta, um dia difícil, adore ao Senhor, busque a Deus, coloque um louvor, pare de ouvir músicas deprimente, né? Músicas melancólicas que vão fazer você sofrer. Hoje em dia tem até a sofrência. As pessoas hoje em dia já estão sofrendo, colocam uma música para sofrer mais, para terminar de sofrer, que muitos falam, eu tô com vontade de chorar, eu vou colocar uma música aqui para me terminar de chorar ali, ficar em prantos. Mas, na verdade... Música romântica... Né? Aí vai e sofre, e chora, e chora, e chora, e depois tá com o olho inchado. E não resolve nada. Quando não coloca música que não tem nada a ver com nada, aí... Às vezes só tá indo pela melodia, tá com uma música em inglês, não conhece a letra. Não conhece a letra, só está indo ali pela melodia. A Bíblia fala que os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus. A gente vê muitos jovens hoje que são tímidos para adorar o Senhor. Tem muitos que são aqueles que só se expressam nas redes sociais e pessoalmente não conseguem, né? Não conseguem ter intimidade com nada, não conseguem ter intimidade com Deus, não conseguem ter intimidade com nada. Então a gente vê muitos jovens hoje que acabam se isolando, se isolam, se afastam de pessoas, não conseguem gerar uma intimidade nem com Deus, nem com ninguém e sofrem. E a gente vê muitos jovens hoje deprimidos. Sim, a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes que não conseguem nem sequer, como eu disse, reconhecer que está passando por isso. Não conseguem nem enxergar que estão ali entrando em um buraco deprimente ali, totalmente ali, que está se fechando. Não consegue reconhecer dentro da sua casa, dentro da sua família, por mais que os familiares estejam ali tentando ajudar. Mas a pessoa cada vez mais quer falar de algo, se fecha um pouco mais e diz que não, que está tudo bem. Sim, hoje tem jovens e adolescentes que já tem alguns que já até auto se medicam, não conseguem dormir e aí acabam viciando num remédio para dormir. Tem jovem e adolescente que só consegue dormir se tomar uma medicação. Então, olha como é que está a realidade. Pessoas que não geram intimidade, que não adoram o Senhor, não conhecem a palavra de Deus, não oram, não entendem o poder da oração, porque a oração ela muda todo o nosso ambiente, ela muda tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Não é obediente à palavra de Deus e não consegue, o último ponto, né? Viver em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nós precisamos ter, nos santificar, porque sem ela, sem santidade, a Bíblia fala, ninguém verá a Deus. Aí como é que eu vou ser íntimo do Senhor? Né? Então, se eu não me santificar, se eu não me separar. E eu conhecendo a palavra, lá o começo que nós acabamos de ver, desses pontos que eu preciso conhecer a palavra para gerar intimidade. Eu preciso conhecer a palavra para que eu não venha a ser enganado. Então, muitos jovens hoje não conseguem ter uma vida vitoriosa em nenhuma área da vida porque não conhecem a palavra. E a palavra ela vem para nos orientar em todas as áreas. Sentimental, espiritual, financeira. Todas as áreas da nossa vida, se nós formos conhecer a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, ela vem para ser luz para a nossa vida. A palavra ela vem para nos libertar todos os dias. Ela nos liberta de todas as cadeias, de todas as correntes. E para isso, nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos conhecer mais aquele que criou os céus e a terra. Aquele que criou a vida, que soprou o fôlego de vida sobre as nossas vidas. Nós precisamos gerar esta intimidade com o nosso Criador. Com aquele que nos criou em cada detalhe, que nos ama incondicionalmente, aquele que é um pai zeloso, aquele que é um pai cuidadoso para conosco. E a gente fica, muitas das vezes, sempre tentando criar uma barreira. Sempre tentando criar uma barreira para que nós não venhamos gerar esta intimidade, porque também a intimidade ela pode
ela pode não, ela vai muitas das vezes nos confrontar, confrontar a nossa carne, o nosso ego, o nosso querer. E essa intimidade, ela, muitas das vezes, algumas pessoas devem ter mesmo até um pouco de medo de ter esta intimidade, medo de querer, por pedir, por ter que largar algo, por ter que abandonar as velhas práticas, por ter que abrir mão daquilo que tanto ama, que tanto está ali tão agarrado, né? Então a gente vê que a intimidade, ela vai gerar diversas coisas em nossas vidas. Ela vai nos libertar, ela vai nos restaurar, ela vai nos dar ânimo, nos dar vida cada vez mais. Ela vai fazer as maravilhas que tem. A intimidade com o Senhor, ela vai gerar o extraordinário em nós. Ela vai nos levar a muito mais longe, muito mais profundo com o Senhor. É verdade. Os resultados de uma vida de intimidade com Deus, ela vai gerar sensibilidade, que foi falado, a voz do Senhor, transformação de caráter, autoridade espiritual, que é o que nós pregamos sobre poder e autoridade, né, que é a geração Power, e frutificação. No livro de Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver sobre os frutos do Espírito. Então, para nós concluirmos sobre esse assunto, a intimidade, ela não é sobre só você sentir, mas é sobre eu conhecer, e conhecer a Deus, conhecer a palavra do Senhor e buscar essa aproximação. E como que eu posso fazer isso? Quem é que tem que fazer? É Deus que tem que se aproximar? É de mim, de nós? Não. A Bíblia fala lá em João capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira, entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que ele está ali de braços abertos para nos receber. A Bíblia fala que ele pede para que a gente venha buscar ele, busque a ele, clame a ele, bate na porta. Ele fala que ele vai abrir a porta quando você bater. Então, é dessa maneira que a gente precisa buscar o Senhor, né? Essa intimidade com Deus. Então, ele nos amou primeiro, e quem tem que decidir é eu, quem tem que decidir é você. É você que tem que decidir, né? Deus já nos amou. Ele já rasgou ali o véu. Ele já esteve ali numa cruz, sofreu por cada um de nós. Então, basta com que a gente venha se achegar a Ele. A gente precisa dar esse passo de coragem, esse passo de fé com o Senhor, para que a gente venha ali viver o extraordinário com Ele. É isso aí, pessoal. Então, nós esperamos vocês no sábado, às 19h30, lá na Catedral da Família, na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na Antônio Costa Magalhães, tá? Lá na Africana. Nós esperamos por você no culto da Geração Power, e nesse sábado nós vamos estar com o tema intimidade. Não é isso aí, minha líder? Amém. Venha viver o extraordinário conosco. Venha viver um tempo mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau.